Não creia nisso. A verdade é absoluta. Amém? E não é relativa. Não depende da opinião de cada um. Não. A verdade é absoluta. Jesus é a verdade. E por você ser uma pessoa absolutista que defende uma verdade absoluta, o mundo vai te rotular de arrogante, de pessoa convencida, porque a tua reação diante da mediocridade de muitos vai chocar, vai produzir desconforto emocional. Porque se a tua autodefesa ser justificada pela verdade, aquilo vai expor a mediocridade de muitos e vai produzir a inversão de culpa, a manipulação psicológica. Mas também te convido a desenvolver sabedoria estratégica em circunstâncias, em situações delicadas. Amém? Então, não é uma questão de que a pessoa não quer errar, ou não quer admitir falha, não quer reconhecer defeito. É uma questão de que a pessoa não pode se curvar a um sistema padronizado que relativizou a verdade. Entendeu? Então, o teu juízo deve ser verdadeiro para que os outros admitam. Agora, se ele é fruto da opinião pessoal, é fruto do teu desconforto emocional, é complicado. Usa as escrituras, usa a linha da verdade. A Bíblia é a fonte de toda a consciência moral. Então, se você usar as escrituras para confrontar o erro, então quem tentar se justificar, aí sim, aí cai na soberba. Mas se ele fala pela verdade, se ele se defende, se justifica pela verdade, então o julgamento dele é verdadeiro. E isso ocorreu com homens que surgiram antes de nós, como Jó, Jesus Cristo, Paulo. Todos esses homens se justificaram pela verdade. E a Bíblia também fala que os filhos hão de justificar a sabedoria do Pai, viste? Justificarão a sabedoria do Pai. Que é essa sabedoria? Palavra de Deus. Significa que se justificar pela palavra de Deus não é soberba, é firmeza de caráter. Sim, porque a firmeza de caráter é uma ferramenta para combater o hábito de ser bonzinho. A firmeza de caráter é uma vacina contra a falsa humildade. Sim, a humildade de querer agradar as pessoas só para ser visto como boa pessoa. Não. A verdadeira humildade também se recusa a concordar quando todo mundo diz concordar. Entendeu? Numa sala de 900 alunos, se os 899 concordarem sobre uma opinião errada, não tenha vergonha de dizer que, na minha opinião, aquilo está errado. Na minha opinião, aquilo é falso. Entendeu? No meio de muitos, você está ser o único a discordar. Não importa. Isso não é arrogância, é firmeza. Você não vende a tua opinião por causa da maioria, da conveniência. Sim. Porque o que vai definir a soberba não é a incapacidade de se curvar diante da maioria, mas é a fonte do conteúdo da tua informação ou das tuas ideias. Qual é a fonte? É a tua opinião própria? É o teu próprio pensar, é o teu desejar? Não. Se a fonte é você mesmo, aí sim você cai na soberba. Mas se a fonte é a verdade, então você cai na justiça de Deus. Entendeu? Jesus diante da multidão, quem tinha razão? A multidão ou Jesus? Me diz ainda se a maioria vence, então se o critério da verdade fosse a maioria, então Jesus estaria errado e a multidão estaria certo. Sim, a maioria não é o critério da verdade absoluta. O critério é a Bíblia. Mesmo quando muitos te rejeitarem, a opinião dos outros não define o teu valor. Você vale independentemente do que os outros pensam de você mesmo. Entendeu? Não deixa que as pessoas te definam. As pessoas dizem de ti, a maioria fala isso sobre ti. Não, a maioria não diz nada. A maioria não me define. Quem me define é Jesus. Ele me provou que eu tenho valor na cruz. Entendeu? Porque essa maioria que você está a dizer é que usou também a mesma ferramenta para crucificar Jesus. Estás a ver Pilato?
teve vergonha de dizer a verdade, simplesmente porque a maioria estava a discordar. Ele sabia que Jesus era verdadeiro, mas ele estava vendo, não, olha, se eu reconhecer que ele é verdadeiro e que ele não pode ser solto, então eu vou ter problema com a multidão. O problema das pessoas é isso, é tentar agradar as pessoas. Ele está vendo mesmo que aquele é verdadeiro, ele está vendo mesmo que aquele é inocente, está vendo que aquele é justo, mas porque a multidão está dizendo para ele crucificar, então vou só obedecer à voz da multidão. O problema está aí. O problema está aí. Não, porque a maioria está a dizer isso, então vou só me conformar. Não, a Bíblia fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? A Bíblia condena o conformismo, porque esse mundo jaz no maligno. Entendeu? A Bíblia fala que nós temos que ir para a porta estreita, porque a larga é a porta que muitos vão. A maioria, estás a ver? A maioria está aí para o inferno, meu irmão. A maioria está aí para o inferno. Poucos é que estão aí para o céu. Está bíblico. Então, se você seguir a maioria, vai ir para o inferno. Se você seguir a maioria, vai descer nas partes mais baixas da terra. Segue o que a Bíblia te recomenda fazer. Faça a vontade de Deus. Deixa de viver pela maioria. Deixa de querer agradar as pessoas só para ser visto como boa pessoa, humilde. Não. O verdadeiro humilde é aquele que é de coração. Não é aquele que vive fingindo com a falsa imagem de boa pessoa para agradar as pessoas. Não. É aquele que vive pela verdade. Não vende suas ideias. Não negocia suas ideias para com ninguém. Ele é fiel aos seus próprios princípios. Ele é fiel à sua consciência. Sócrates, por ser fiel à sua consciência, foi obrigado a beber uma sucuta. Sim. Jesus, por ser fiel à sua consciência, foi crucificado na cruz. Paulo, por ser fiel à sua própria consciência, foi decapitado. Pedro, por ser fiel à sua consciência, sofreu um processo de inversão da cruz. Crucificação inversa. E todos aqueles que foram fiéis à sua própria consciência morreram. Outros foram esquecidos, rejeitados, porque não concordaram com esse sistema que jaz no maligno, obscurecido pela sombra da morte e da maldição. Sim, um sistema que odeia a verdade, que ama a mentira, vive da aparência. Sim. Não, mas só que você também, todo momento, o teu discurso é criticar o mundo. Sim. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus disse: eu testifico que as obras desse mundo são más. Então a testificação é isso, é continuar a expor as obras das trevas, porque não oculto que não haja de ser revelado, e que vos digo em trevas, dizem na luz. Entendeu? Não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenem-as, porque o que eles fazem, até só dizer, é torpe. Então, vamos parar por aqui. Não existe verdade relativa, a verdade é absoluta. Até aqui é a palavra do Senhor. E esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Amém.